isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tão nervosinhos? Então, põe o dedo na tela, tira o dedo da tela, põe o dedo na tela, cara de cadelas. E aí, estão nervosinhos? Bom, galera, depois de trocar a bateria desse Moto X2 aqui, muita gente ficou, doutor, o que você achou do aparelho? Doutor, fale pra nós. Cara, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, ó. Esse aparelho aqui é um aparelho de 2014, tá? E não tinha pintado a oportunidade de eu ficar muito tempo com um aparelho desse para fazer uma análise, tá? Então hoje eu tenho algumas coisas que eu anotei, que eu gostaria de salientar, tá? O preço desse aparelho aí tá variando na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.500, o Moto X2. E aí você fica pensando assim, porra, mas 1.300... R$ 1.500, o que você compra na linha Motorola? Bom, você compra o Moto Z Play 2, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo aí fazendo um comparativo, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que esse aparelho me surpreendeu, tá? Esse aparelho, o Moto X2 aí, tá? Ele é de 2014. Cara, esse aparelho me surpreendeu, velho. Ele tem 32 de espaço interno, tá? O processador é um Qualcomm Snapdragon 801, tá? A arquitetura do núcleo são 4 núcleos, tá? GPU é Krait 400, se eu não me engano. Processo de fabricação 28 nanômetros, tá? Ele é 32 bits, cara. Puxa, é uma pena mesmo, porque o processador realmente tem um desempenho incrível. Tem 4 núcleos que giram de 300 MHz a 2457. Cara, 2 GB de memória, cara. Realmente assim, ó. É um aparelho que surpreende, tá? O desempenho dele. Ele vem com Android Marshmallow 6.0. A Motorola praticamente abandonou o aparelho, apesar dele ser excelente. Eu acho que esse aparelho aqui poderia até vir um 7.0, teria vindo tranquilo uma atualização para ele, sem ter problemas, tá? Mas você vê como a Motorola abandona os seus aparelhos, como também o preço, né? O preço desse aparelho aqui, quando ele saiu na faixa de 1.590, se eu não me engano. E agora baixou para 1.300, 1.390, mas deu praticamente uma baixada de R$200, R$300. E realmente você vê, né? Pô, 4 anos depois, 2018, 4 anos depois, a Motorola ainda vende o aparelho, mas com quase o mesmo preço da época, né? Cara, assim, ó, o que eu quero dizer para vocês, na minha opinião, esse aparelho quando saiu, ele era realmente de deixar o cara assim, ó, uau, tá? Sei que ele tem as suas falhas, tem uma bateria, a bateria dele é bem pequena mesmo, né? 2.300 mAh, mas para época era uma bateria razoável, visto que hoje esse processador sabe-se que ele é um pouco beberrão de bateria, tá? Mas, meu, com 2 GB de memória, esse aparelho aqui me surpreendeu, velho. Me surpreendeu mesmo, tá? Uma prova, assim, básica na minha análise, a Motorola realmente poderia se puxar um pouco mais nas APIs de câmera, tá? Esse aparelho aqui tem um sério probleminha de foco, principalmente em ambiente escuro. A tela é AMOLED, acredito eu que seja um Gorilla Glass aqui, o vidro, né? Mas, cara, excelente aparelho, na minha opinião, tá? É realmente um excelente aparelho. A tela é AMOLED, 5,2 polegadas, tá? A resolução não é grande coisa, 1080 por 1920, tá ótimo para a época dele. A GPU é um Adreno TM330, né? GPU gráfico. Cara, o que eu posso dizer desse aparelho, cara? Com exceção da bateria e das câmeras que não tem apanham um pouco para dar um foco em ambiente escuro, para a época dele era um aparelho que deixava o cara pensando assim, ó, uau. Isso é apenas a minha opinião, tá? É apenas a minha opinião. Vamos ver as câmeras aqui. A câmera traseira com 13 megapixels, aceitando uma resolução de 4160 por 3120, tá? Resolução de vídeo em filmagem 8,3 megapixels, tá? E a câmera frontal, que seria a câmera de selfie, né? 2,1 megapixels. Cara, mas para 2,1 megapixels até que ela tá razoável, entendeu? E realmente é um aparelho que faz o cara pensar assim,
caraca, como é que pode a Motorola ter chegado num patamar desses de ter feito um aparelho como esse aqui em 2014 e depois regredir para essas coisas que eles estão lançando agora, porque esse aparelho aqui em 2014 realmente surpreenderia, tá? Realmente deixou muita gente uau! E o preço, cara, 1.500 na época, pela tecnologia enganjada, embarcada nesse aparelho aqui, realmente estava um custo-benefício excelente, tá? Excelente mesmo. E aí hoje você pensa que com 1.500 na Motorola você não compra nada. Você compra o quê? Moto G6. Então, tu vê, eu não vejo grandes reclamações desse aparelho aqui, com exceção da manutenção dele, que realmente é ruimzinho. O aparelho é ruim de fazer manutenção, tem que estar descolando a tampa traseira. A Motorola não deu suporte para essas tampas. Eles deviam ter essa tampa traseira já com os lacres originais para vender em quantidade, né? O cara tem que estar trocando essa tampa aí e tem que estar botando dupla face ou alguns picaretas aí, como vocês viram na troca da câmera desse aparelho, colocam cola, enche de cola. Pô, cara, é fogo, é realmente frustrante isso. Isso eles deviam ter se preocupado um pouquinho mais. Mas eu andei testando, tá? Andei enviando os vídeos pro YouTube. O Wi-Fi dele me pareceu ser ótimo, tá? Ele hospedou, fez o upload super rápido. O Bluetooth dele também é bom, tá? Testei para ver. Cara, um super aparelho, tá? Super aparelho que eu digo para a época dele, realmente era um aparelho de surpreender. Com uma bateria de 2.300 que na época não era uma bateria intermediária, não era grande coisa. Mas agora é óbvio que 4.000 mAh hoje já se pensa que talvez seja razoável, mas na época não se precisava de tanta bateria. E vou dizer, ele aguentou comigo aqui umas 8 horas de baixo de pau, até porque eu estava testando essa bateria, precisava saber se realmente depois de trocar a bateria, ter comprado a bateria no fornecedor aqui, se realmente o aparelho ia ficar bom, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso aí, pessoal. Esse processadorzinho Qualcomm 801 aí, não é? Nossa, que processador, mas é um processador que me deixou realmente, como é que eu vou te dizer, abismado, tá? Me deixou abismado com o desempenho. É um aparelho que hoje você compra aí por R$ 1.300, então é de se pensar, tá? Eu vou fazer um vídeo comparativo aqui do Moto Z Play 2 no AnTuTu com ele. E vou dizer, na minha concepção ele é mais rápido que o Moto Z Play 2, tá? Apesar de ter menos memória, ele é mais rápido. Eu vou provar isso através do AnTuTu, vocês vão ver. Para vocês verem como também o AnTuTu não é uma média muito eficaz de teste. Por quê? Porque quando você coloca dois aparelhos um do lado do outro e você vê que um aparelho terminou antes do outro, teoricamente esse aparelho era para ter alguns requisitos, né? Mas se vocês ficarem olhando os comparativos, ele ganha no Moto Z2 e muita coisa só perde na memória. Eu acho que isso realmente faz uma diferença para o AnTuTu. Então ele baseia grande parte dos cálculos em cima da disponibilização da memória, tá? Então deixando a desejar um pouco, porque realmente o processador desse aparelho aqui é superior. É óbvio que é superior, né? O 800 é superior ao 600, mas não dá para deixar de pensar que um aparelho de 2014, tá? Rendendo tantos elogios como esse aparelho rende, eu me surpreendi e acho que a Motorola se perdeu nos trâmites e agora oferece coisas caras e ruins. Em 2014 ainda fazia alguma coisa que prestasse. Tá? Isso é apenas a minha opinião, pessoal. Tá? Falei das câmeras, falei do processador, falei da memória, falei também da bateria, tá? Da tela. E eu acho que é isso, galera. Para quem me pergunta aí o que o senhor acha do Moto X2, é um aparelho que vai deixar saudade. Poderia ser reinaugurado pela Motorola, eles poderiam colocar um pouco mais de memória, nem mexer no aparelho, só botar um pouquinho mais de memória aí ele já ia dar pau no Moto Z3 Play, com certeza. Se esse aparelho tivesse 4 GB de memória, ele ia dar pau no Moto Z3 Play, eu tenho certeza, tá, pessoal? Então é isso aí, sem mexer em tecnologia nenhuma,
tá? Diria que botaria só uma bateria maior e reformataria ele para dentro. A Motorola não gosta de reformatar esses aparelhos, não criar aquele Moto C lá que é uma bagaça, que é um lixo, coisa ruim, eles reformulam, né? Agora, coisa que veio para durar, isso aqui eles não querem no mercado, porque você vai comprar um aparelho desse, você vai ficar que nem esse aparelho aqui, deve ter sido comprado em 2014, o cara tem um aparelho há 4 anos debaixo de pau, veio aqui para mim, troquei a bateria e o aparelho tá aí, ó, bombando de novo, tá voltando pro cliente hoje. É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. O único ponto negativo que eu diria é que um usuário comum não conseguiria trocar essa bateria. Realmente tem que ter um pouco de conhecimento técnico, mas é realmente um aparelho ruim de abrir, cheio de marra. Mas fora isso aí, o aparelho me surpreendeu. Tá bom, pessoal? Me surpreendeu com a velocidade, com o desempenho dele. Então, muito obrigado.